Em Hurlingham, na região metropolitana de Buenos Aires, a vida simples de Ariana Palacios estava prestes a se tornar um pesadelo absoluto. Ela era conhecida por sua vivacidade e energia, que parecia ter um futuro todo pela frente. No entanto, em uma noite que deveria ser comum, a Ariana sumiu sem deixar qualquer pista do seu paradeiro, deixando para trás apenas um rastro de perguntas não respondidas. O mais estranho de tudo é que sua própria família parecia não se importar em buscar respostas. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E antes de começarmos essa história, não se esqueça de fazer parte aqui da nossa comunidade. Para isso basta você se inscrever no meu canal. Ativa o sininho também para você não perder nenhum detalhe das histórias mais intrigantes e polêmicas que desvendamos aqui neste canal. E se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também adoram casos e mistérios. Com isso você vai ajudar muito no crescimento do meu canal. E também considere se tornar um membro. Se der para se tornar um membro, será um apoio muito legal aqui para o meu canal. E se não der, tudo bem. Com isso, você terá acesso a alguns conteúdos extras. Também não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo com suas teorias e opiniões sobre o caso para a gente conversar. E para você ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores aqui do Caixa de Pandora, me siga também na rede social que estará aqui na tela. Bom, então é isso. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. E para o caso de hoje, vamos voltar no tempo para o final dos anos 80 na Argentina, onde nasceu uma moça chamada Ariana Jéssica Palacios Dávila. A Ari, como era carinhosamente chamada por amigos e conhecidos, era a caçula dos seus pais Willy Montano Palacios e Delicia Loya Sábila. Seus pais eram imigrantes bolivianos que haviam se mudado para a Argentina e se fixado em Buenos Aires em busca de um futuro melhor para a família. A Delicia trabalhava em uma oficina de lingerie, enquanto o Willy, que chegou à Argentina com apenas 30 anos, tentou a sorte no negócio de funerárias. Ele até tentou montar seu próprio negócio nesse ramo, mas infelizmente acabou não dando certo. Então, nos últimos anos, ele acabou se estabilizando financeiramente, trabalhando para uma empresa importante de serviços fúnebres para a cidade de Buenos Aires. E essa empresa era conhecida por atender grandes personalidades e famosos. A Ariana cresceu ao lado dos seus 3 irmãos, Guilhermo, Maurício e Alenka. Embora não tenham muitas informações sobre os primeiros anos de vida dela, sabemos que o ambiente em casa era bastante difícil. Acontece que as relações familiares eram marcadas por conflitos constantes dentro de casa. Dizem que eles cresceram presenciando episódios de violência por parte do Willy contra a Delicia. E surpreendentemente, a mãe deles descontava toda a frustração de um casamento ruim, principalmente na Ariana. Para quem era de fora, a Ariana demonstrava uma enorme admiração pelo seu pai. Ela falava que ele era um homem sempre educado, que estava sempre bem vestido, geralmente usava terno. E ela costumava dizer que ele era incrível. Porém, esse homem impecável em público tinha um temperamento extremamente explosivo dentro de casa. Ele maltratava a esposa, ele discutia com os filhos e principalmente com Maurício. Durante uma das brigas, o Maurício acabou até saindo de casa, e a maior reclamação do seu pai era que o Maurício era submisso à sua namorada. Já a Ariana tinha um relacionamento bem conturbado com a sua mãe, eram brigas frequentes e bem intensas. E era tão ruim o relacionamento entre elas que certa vez, durante uma festa de família, elas começaram a gritar uma com a outra e a trocar empurrões. E os familiares, dessa vez, tiveram até que intervir para tentar acalmar um pouco ali a situação. A Ariana tinha uma amiga desde a infância chamada Noélia Acevedo, que morava bem perto ali da sua casa. Elas se viam e conversavam quase que diariamente e claro que elas compartilhavam muitos segredos. Mas havia um segredo que a Ariana guardava até da sua melhor amiga, que eram os problemas da sua família. Ela não queria que as pessoas soubessem a vida conturbada que eles levavam naquela casa. Quando tinha ali cerca de 20 anos, a Ariana decidiu sair de casa e ela foi morar com um homem chamado Luiz. Ela morou até os 24 quando ela engravidou da sua primeira e única filha. Porém, essa relação com Luiz acabou não durando muito. Logo eles acabaram se relacionando e a Ariana voltou para a casa dos seus pais.
Quando a Luli, a filha dela, nasceu, os avós ficaram completamente encantados. O relacionamento entre Luiz e a família da Ariana nunca foi muito bom, especialmente com o pai dela, e por isso é dito que ele até evitava fazer visitas para sua filha. E quem de fato cuidava da Luli eram os irmãos da Ariana e os pais dela, principalmente o Guilherme e a Alanka, que passavam muito tempo em casa. E a Alenka acusava a Ariana de ser uma mãe negligente. Em outubro de 2017, a Ariana conheceu um rapaz chamado Adrian Almiron, através de um aplicativo de relacionamentos. Eles se conheceram, conversaram, combinaram de sair, eles se gostaram bastante e logo começaram a namorar. O Adrian tratava muito bem a filha da Ariana e às vezes o casal passava os finais de semana na casa dele. Nessa época, a Ariana já estava com 30 anos e ela trabalhava em um centro de telemarketing em Buenos Aires. Para complementar a sua renda, que era um pouco baixa, ela vendia roupas pela internet. E por isso ela era muito ativa nas suas redes sociais. Todos os dias ela postava alguma coisa. Nessa época, a Luli já estava com 6 anos de idade e ela era a paixão dos seus avós. E o que é muito falado aqui nesse caso é de uma espécie de obsessão que o Willie tinha com a sua neta. Como os avós passavam muito tempo com a neta, eles começaram a se considerar praticamente os pais da criança. E tudo isso deixava a relação entre a Ariana e sua mãe ainda mais tensa. Um mês antes dos fatos, o Willie havia perdido seu emprego. Isso fez com que ele ficasse ainda mais violento e sem paciência. Enquanto trabalhava, é dito que ele nunca contou para sua família quanto que ele ganhava e o que fazia com o seu dinheiro. E quem sempre sustentou a casa, na verdade, foi sua esposa. E nessa época, quando ele estava desempregado, ele passou a ficar ainda mais tempo em casa com a neta. E como eu falei, ele acabou criando uma certa obsessão. Ele amava a menina mais do que um avô normalmente ama uma neta. E toda vez que ele brigava com a Ariana, ele gritava dizendo que ninguém iria tirar a neta dele. E tudo isso nos leva ao dia 28 de agosto de 2019. Já fazia 2 anos que a Ariana estava namorando o Adrian. E naquele dia, ela comentou com uma amiga que precisava desabafar, porque ela tinha brigado com a sua mãe e com o namorado. Ela estava tendo um dia péssimo. Estranhamente, no dia seguinte, seu celular acabou ficando inativo. E ninguém mais conseguiu entrar em contato com ela desde então. A falta de resposta para os seus amigos e namorado era algo muito incomum. Afinal, a Ariana, como eu falei, ela estava sempre ativa nas redes sociais. Ela postava todos os dias, estava sempre com o celular na mão. Então, aquela era uma situação extremamente atípica e começou a preocupar suas amigas. A partir daí, os acontecimentos tomaram um rumo muito estranho. Alguns dias após não ter mais contato com a Ariana, o Adrian, seu namorado, foi um dos primeiros a ligar para a casa dos Palácios. O Willie, o pai da Ariana, atendeu o telefone e tentou, de alguma forma, afastar o Adrian da situação com algumas desculpas. Primeiro ele disse que a Ariana estava estressada e não queria conversar, mas garantiu que ela e sua filha estavam ótimas. O Adrian achou toda aquela conversa um pouco estranha, porque era a primeira vez que a Ariana tinha essa atitude de mantê-lo afastado dela sem nem sequer responder às mensagens. Mas, a princípio, ele deixou as coisas por isso mesmo. Eles haviam brigado dias antes, porém ela não tinha mencionado nada sobre terminar o relacionamento deles. O Adrian estava estranhando tudo aquilo, mas ele pensou que talvez fosse melhor deixar passar alguns dias antes de procurar pela namorada novamente. Talvez, de fato, ela estivesse querendo um tempo para pensar. Porém, nos dias seguintes, as amigas da Ariana também tentaram entrar em contato com ela e não conseguiram. Elas ligaram e até foram pessoalmente na casa dos pais dela, mas todas as vezes o Willie sempre respondia com desculpas variadas. E algumas coisas que ele falava acabavam sendo contraditórias. Uma vez ele disse que o celular da filha havia estragado e por isso que ela estava sem se comunicar. Outra vez ele falou que ela tinha viajado para vender produtos na província de Corrientes, a cerca de 950 quilômetros de Buenos Aires. Outra amiga ouviu que a Ariane provavelmente tinha um novo namorado e por isso que ela não queria responder ninguém e que ela iria começar uma nova vida. Para a mãe da Ariana e para os irmãos, o Willie dizia que a filha havia ido trabalhar em outra cidade, o que não fazia o menor sentido. O desespero das amigas da Ariana aumentava cada vez que elas percebiam o desinteresse da família dela em saber onde ela estava. Claramente ela estava desaparecida.
Elas então começaram a conversar entre elas e também falaram com o Adrian e até contataram os colegas de trabalho da Ariana em busca de informações. Ao falar com os colegas de trabalho da Ariana, eles descobriram que o Willie havia aparecido na empresa para informar que sua filha tinha viajado para a Terra do Fogo, uma das províncias mais afastadas, a cerca de 3.000 quilômetros da capital. Estranhamente, antes disso, ele falou que ela tinha ido para Corrientes. A Noélia, que era amiga de infância da Ariana, percebeu que aquilo não estava normal. E ela transformou a busca pela amiga em um desafio pessoal para ela. Ela sabia dos problemas que a Ariana tinha com a sua mãe e também do amor que a Ariana tinha por sua filha. E a Ariana nunca tinha expressado nenhum desejo de fugir, por mais difícil que fosse a sua vida. A situação toda parecia muito estranha e muito suspeita. A Noélia então estava determinada a fazer algo a mais pela sua amiga e ela entrou em contato com a Yanina e com a Jéssica, duas amigas em comum que também estavam preocupadas. Juntas elas chamaram o Adrian e conversaram com ele, e ele realmente falou que a atitude do sogro dele tinha sido muito esquisita. Naquela época, as amigas começaram a se reunir diariamente em frente à casa da Ariana. E todos os dias elas ligavam, elas batiam na porta, faziam perguntas insistentes para a família e pediam para que denunciasse o desaparecimento. Elas achavam estranho que a Ariana tivesse deixado a filha para trás, mesmo que fosse supostamente para trabalhar, como o pai dela estava alegando. Quando perguntavam ao pai da Ariana sobre o paradeiro dela, ele sempre respondia que ela havia saído para mudar de ares, que era melhor assim, que ela queria esquecer o Adrian. E ele insistia que não havia motivo para preocupação, que a Ariana estava bem, que estava trabalhando e que apareceria em breve. Segundo ele, se a família, pai, mãe e irmãos não estavam preocupados, por que as amigas deveriam estar? Na casa dos Palácios, a família se recusava a recorrer às autoridades. O Willie disse a uma das amigas que a Ariana mudava de namorado o tempo todo e que provavelmente ela tinha ido embora com um deles. A Alenka, a irmã da Ariana, pediu que as amigas não se intrometessem nos assuntos familiares, dizendo que elas deveriam esperar o retorno da Ariana e que tudo estava bem. O pai continuava afirmando que não havia motivo para aquele alarde todo e ele falava que a família não estava preocupada e que as amigas também não deveriam estar. Quase 20 dias após o desaparecimento, no dia 19 de setembro, o celular da Ariana voltou a ter atividade, às 11h30 da manhã. A primeira mensagem de texto enviada para as amigas dizia que estava tudo bem, mas que ela não poderia responder naquele momento. Porém, essas mensagens eram estranhamente curtas, bem diferentes do estilo que a Ariana costumava escrever. Todas as amigas que receberam essas mensagens genéricas, sem muitas informações do que estava acontecendo, estranharam aquilo, porque era algo que a Ariana nunca fazia. Além disso, as amigas perceberam que ela estava usando expressões que não costumava usar, como, por exemplo, como você está, querida? Ou então, nos conectamos depois. A Ariana nunca tinha usado essas palavras, especialmente porque ela odiava que chamassem ela de querida, porque ela achava que soava muito falso. Então, jamais ela mandaria uma mensagem chamando uma amiga de querida. As amigas insistiram incansavelmente para que o pai da Ariana fizesse uma denúncia. Mas ele sempre falava que envolver a polícia poderia criar problemas com o Luiz, com o pai da filha da Ariana, porque se ela realmente estivesse desaparecida, ele poderia solicitar a guarda da criança. Depois de muita pressão, o Willie finalmente decidiu ir até a delegacia. Porém, por incrível que pareça, não para reportar o desaparecimento da Ariana. Em vez disso, ele denunciou o assédio das amigas dela, alegando que estava sendo ameaçado e pressionado por elas a ponto de ser levado até a delegacia para denunciar um desaparecimento que não ocorreu. Apesar da resistência da família da Ariana em fazer uma denúncia, a Noélia reuniu coragem e foi até uma delegacia para relatar o desaparecimento da sua amiga. E nessa altura já fazia 20 dias que ninguém tinha visto ou ao menos ouvido a voz da Ariana. Mas infelizmente, quando a Noélia falou com os policiais, ela se deparou com uma barreira de burocracias e de uma completa indiferença. Ninguém levou sua preocupação a sério. Os policiais tentaram fazer com que ela desistisse da denúncia, dizendo que apenas um familiar direto poderia registrar o desaparecimento. Porém, isso não é verdade, essa lei não existe. Qualquer um pode fazer uma denúncia de uma pessoa desaparecida.
Quando a Noélia explicou toda a situação complicada da família da amiga, os policiais ligaram para a casa deles para tentar falar com algum familiar. E depois de falar com algum familiar ali na casa da Ariana, eles confirmaram que a denúncia não seria feita porque a família não queria. Finalmente, na tarde de quarta-feira, 25 de setembro, após horas de insistência na delegacia, a Noélia conseguiu ser ouvida. Ela mostrou várias publicações que estavam sendo feitas nas redes sociais. E só então que os policiais começaram a levar o seu relato a sério, porque o caso já estava tomando conta da internet. E finalmente eles aceitaram iniciar uma investigação sobre o paradeiro da Ariana. E neste caso, não demorou muito para a verdade vir à tona. A Delicia começou também a estranhar toda aquela história. Porque ora o marido dela dizia que a filha tinha ido embora e ora ele dizia que tinha expulsado a filha de casa. Ela então confrontou o marido e falou por que ele tinha expulsado a Ariana de casa. E o Willie respondeu: eu a expulsei porque ela estava grávida de novo e eu não estou disposto a criar outro filho dela. Nessa altura ele sabia que a investigação estava em andamento. Então ele decidiu ir até a delegacia para denunciar que sua filha havia viajado e que desde então não havia tido mais contato com ela. Ele falou que estava com medo dela ter sido vítima de uma rede de tráfico humano. E no dia seguinte, uma confissão chocante surgiu dentro da casa dos Palácios. O Willie chamou o filho Maurício para almoçar. Durante essa conversa, ele confessou para o Maurício que às 11 horas da manhã do dia 28 de agosto, estava sozinho com a Ariana em casa quando eles começaram a discutir. Durante a discussão, ele falou que acabou ferindo a Ariana com um objeto cortante no pescoço e depois a enterrou no quintal da família. O Maurício, que tinha um relacionamento extremamente conturbado com o pai há anos, ficou em choque com essa revelação. Ele ficou tão em choque que ele desmaiou ao ouvir tudo aquilo. Ao se recompor, ele imediatamente procurou as autoridades e relatou o que o Willie havia feito. O promotor Walter Leguizano, da Unidade Funcional de Instrução na província de Buenos Aires, ordenou que o Willie fosse preso imediatamente e que a cena do crime fosse preservada. A responsabilidade da investigação caiu sobre os agentes da delegacia de Vila Tesey, a mesma que havia se recusado a registrar o desaparecimento da Ariana. O Willie, com então 62 anos, foi preso e colocado à disposição do promotor. E ele então foi acusado de homicídio duplamente qualificado pelo vínculo com a vítima e pelo fato dela ser mulher. Durante o interrogatório, o Willie reafirmou sua confissão. Ele admitiu que ele tinha tentado encobrir o crime dando pistas falsas e também versões contraditórias ao namorado e às amigas da Ariana. Ele revelou também que ele comprou um celular, colocou o chip do celular da sua filha e ficou enviando mensagens fingindo ser ela após a sua morte. Ele explicou que o crime ocorreu enquanto sua esposa estava trabalhando e a filha da Ariana estava na escola. Ele falou que depois de cometer o crime, ele enterrou o corpo em uma parte isolada do quintal e que ele acabou cobrindo com algumas coisas depois, e por isso sua esposa aparentemente não notou nada. Na manhã de segunda-feira, em 30 de setembro de 2019, uma equipe composta por policiais, bombeiros e peritos da polícia científica chegou até a propriedade da família, localizada na rua Félix Frias, em Vila Tesey, Hurlingham, na província de Buenos Aires, para finalmente realizar as escavações. Às 10h30 da manhã, um cão farejador da polícia de Buenos Aires começou a trabalhar, e logo ele encontrou uma pista sobre o paradeiro do corpo da Ariana. 2 horas depois, os peritos desenterraram o corpo que estava no jardim. E, ironicamente, tinha sido enterrado próximo do quarto dela. A cena era completamente chocante, porque a ferramenta usada no crime ainda estava cravada no lado esquerdo do pescoço da Ariana. Depois de quase 8 horas de trabalho, a polícia concluiu que o crime havia ocorrido dentro da casa. Foram feitos testes usando luminol e revelaram vestígios de sangue no chão. E o vestígio indicava que o corpo da vítima tinha sido arrastado até o local onde foi enterrado. A autópsia, conduzida pelos legistas da polícia científica, revelou que a Ariana sofreu 3 ferimentos do lado esquerdo do pescoço, causados por uma lâmina afiada de 20 centímetros. 2 desses ferimentos não eram tão profundos, porém o terceiro cortou a artéria carótida e atingiu a laringe dela, resultando em sua morte instantânea.
Apesar dos detalhes perturbadores revelados, as autoridades decidiram não divulgar mais informações sobre esse caso, porque causou um horror em toda a comunidade. E, na verdade, ficou conhecido como a Casa do Horror. Os detetives precisavam determinar se havia cúmplices nesse crime, e eles começaram a investigar a possibilidade da participação de alguém da família da Ariana, além do seu pai. Curiosamente, essa investigação tinha começado pela insistência de uma amiga da Ariana e não de um familiar direto dela. A Jéssica, uma das amigas, comentou com a polícia que tinha recebido uma ligação muito agressiva da filha mais velha dos Palácios, exigindo que ela não se intrometesse no caso, porque aquele era um assunto familiar. Na época, a Ariana ainda estava desaparecida. No dia seguinte, a Delicia, a mãe da Ariana, atendeu a ligação da Jéssica e a encorajou a fazer a denúncia. Porém, a Jéssica lembra que durante a conversa ouviu alguns gritos no fundo do próprio Willie e também de um dos irmãos da Ariana, dizendo para que não fizesse a denúncia. Então tudo parecia muito estranho para os investigadores, porque como em uma casa com outras 4 pessoas morando, ninguém tinha visto qualquer sujeira do crime que tinha ocorrido no meio da cozinha da casa, em plena luz do dia. Será que eles de fato não sabiam? Ou será que ajudaram o pai e marido a ocultar o crime? Este era um dos principais pontos que os investigadores buscavam esclarecer neste caso. O Adrian, em seu depoimento às autoridades, revelou que o relacionamento entre a Ariana e sua mãe havia se deteriorado muito desde julho. Ele falou que ele não tinha percebido nada de muito estranho durante suas visitas aos finais de semana, mas ele percebia que a mãe e a filha discutiam com bastante frequência. E ele disse que se esperasse que alguém fosse agredir a Ariana dentro de casa, seria a mãe dela e não o pai. Segundo Adrian, a Ariana confiava muito no pai dela e que ela considerava ele uma espécie de amigo que, quando ela era mais nova, cobertava as saídas que ela fazia com as suas amigas. Ele também falou que a Ariana já havia manifestado a ele o desejo de sair de casa devido aos constantes conflitos que tinha com a sua mãe. Porém, com o pai dela, aparentemente ela não tinha nenhum conflito direto. Outro depoimento crucial foi o da Nádia, uma vizinha da casa da família. Após o desaparecimento da Ariana, a Nádia teve várias conversas com o Willie. E ela se recordou que no dia 2 de setembro, o Willie apareceu na sua porta pedindo para que ela buscasse a neta na escola, porque naquele dia a Ariana não poderia ir. Apesar dela achar aquilo estranho, ela concordou em ir buscar a menina. E naquele momento, ela conta que o Willie comentou com ela que a Ariana havia ido embora. Porém, a princípio, ela pensou que ele estava se referindo a algo temporário. Depois de ir buscar a menina na escola, a Nádia enviou uma mensagem para a Ariana informando que a filha estava bem e que estava na casa dela. Porém, ela nunca recebeu nenhuma resposta. Ela falou que quando levou a criança para a casa da família, o Willie explicou que a Ariana havia ido embora definitivamente e que tinha jogado fora o celular. Tudo isso para começar uma nova vida. Ele também disse que a Ariana teria conseguido um emprego em Corrientes e que a neta ficaria morando com ele, porque ele não se separaria dela por nada. A Nádia tinha pouco contato com a Ariana, mas ainda assim ela achou muito difícil acreditar que a Ariana abandonaria a filha daquela forma. Mais tarde, em 19 de setembro, a Nádia recebeu uma mensagem de número desconhecido se dizendo ser a Ariana. E nessa mensagem ela teria mencionado que estava organizando suas coisas e estava se mudando e que estava com um novo namorado. Essa mensagem tinha vários erros ortográficos e era bem incomum isso para a Ariana. Geralmente ela escrevia tudo certinho. Ela falou que assim que recebeu a mensagem de texto, percebeu que ali tinha algo errado, porque a Ariana não escrevia daquela forma. A mesma mensagem foi enviada para várias amigas dela, e todas elas também foram convocadas a testemunhar nesse caso. E os investigadores queriam determinar se o pai da Ariana havia enviado todas aquelas mensagens, ou então se outra pessoa estaria o auxiliando no crime. A Noélia contou que em diversas tentativas de convencer a família a denunciar o desaparecimento, o Willie sempre afirmava que a Ariana havia fugido com outro homem e que tinha abandonado sua filha. A Noélia sabia que isso não era verdade, porque ela conhecia bem a Ariana e sabia que ela jamais faria isso. Outra coisa que os investigadores queriam saber era se o crime poderia ter sido planejado ou se tinha sido algo de momento. Durante a fase de instrução do processo, vários testemunhos apontaram para um possível motivo.
A Ariana estava para receber o dinheiro de um processo trabalhista que ela havia ganhado quando ela desapareceu. Na época, ela comentou com uma das suas amigas que planejava usar esse dinheiro para alugar um imóvel e viver sozinha com a sua filha. E na época em que ela estava desaparecida, o Willie chegou a mencionar para uma das amigas da filha que a Ariana havia recebido aquele dinheiro e por isso tinha ido embora, o que explicaria ali o seu sumiço. E isso significava que o Willie provavelmente sabia das intenções da filha de ir embora e levar a Luli com ela. Então os investigadores consideraram a hipótese de que o Willie poderia ter cometido aquele crime para impedir que a Ariana levasse a filha embora, já que ele tinha aquela obsessão estranha que é além dos laços normais de avô e neta. O processo de instrução durou um total de 2 anos e em 22 de outubro de 2021 começou o julgamento do Willie. E ele estava enfrentando um pedido de prisão perpétua pelo crime de homicídio qualificado, com agravantes da vítima ser uma descendente dele e também do crime ter sido cometido em circunstância de violência de gênero. Durante o julgamento foram apresentadas a confissão do acusado e as provas consideradas contundentes pelo Ministério Público. Inicialmente, o Willie esteve presente o tempo todo ali na sala, mas a pedido das 2 pessoas que iriam testemunhar, citadas pelo Ministério Público, ele teve que ser removido do julgamento e ficou ouvindo os depoimentos em uma sala separada. E essas testemunhas-chave eram a Delicia, a mãe da vítima e naquela altura ex-esposa do Willie, e do Maurício, irmão da Ariana. Na audiência, a mãe dela, que nunca foi formalmente acusada de envolvimento no crime, compartilhou seu relato completamente angustiante sobre o seu relacionamento de 43 anos com um homem extremamente agressivo. Durante todo o depoimento, a Delicia evitou mencionar o nome do seu ex-marido. Ela se referia a ele como aquele homem. Ela revelou que foi vítima de violência doméstica ao longo de todo o tempo em que eles estiveram juntos, incluindo 2 ocasiões em que o Willie apertou seu pescoço até deixá-la quase sem ar. Além disso, ela falou que ele a agredia fisicamente e a forçava a ter relações sexuais sem consentimento. Ela pareceu bastante emocionada durante o seu testemunho e ela detalhou os anos de maus tratos e violência psicológica que sofreu com o Willie. Ela também contou que seus filhos não só presenciaram, mas também foram vítimas de violência. Ela revelou que durante os anos em que o Willie trabalhou em uma empresa funerária importante da capital, ele nunca informou a família sobre seus ganhos financeiros ou o que ele fazia com aquele dinheiro. Apenas ela, trabalhando em uma oficina de costura, acabou se tornando a principal provedora da casa. Ela conta que a situação piorou em julho de 2019, quando o Willie ficou desempregado. Ela falou que nessa época a agressividade dele aumentou ainda mais. Em seu depoimento, ela chorou bastante e ela se perguntava por que tinha suportado tanto tempo toda aquela situação. Segundo seu testemunho, a Ariana e o Willie frequentemente discutiam e ambos tinham temperamentos muito fortes. Ela revelou que a Ariana, enquanto estava com o pai da sua filha, também acabou se tornando uma vítima de violência doméstica. E outra coisa que ela pontuou foi sobre a obsessão que o Willie tinha pela neta e pelo medo que ele tinha que tomassem a neta dele. A Delicia afirmou que logo quando a Ariana desapareceu, o Willie alegava constantemente que tinha expulsado a Ariana de casa. Isso não gerou uma desconfiança imediata nela, porque a Ariana costumava se ausentar por alguns dias após discutir com o pai. E como na época ele estava desempregado e passava os dias cuidando da neta e fazendo tarefas domésticas, enquanto a Delicia trabalhava até tarde, as mudanças que ele fez no quintal da casa não chamaram a atenção de ninguém. Porém, com o tempo, começaram a surgir aquelas suspeitas, tanto das amigas da Ariana quanto do namorado dela. E aí a Delicia falou que também começou a suspeitar do marido. Ela relatou que quando confrontou o Willie sobre o porquê ele tinha expulsado a filha de casa, ele respondeu que ela estava grávida novamente e que não iria criar outro filho dela. Então essa foi a desculpa que ele deu para a esposa dele. Ele, então, naquele dia, teria ido até a delegacia alegando um suposto medo da filha ter sido vítima de tráfico. Em seguida, ela conta que ele escreveu uma carta fingindo ser a Ariana,
Porém, ela falou que reconheceu imediatamente que aquela não era a caligrafia da sua filha. E ela fala que foi até bom o Willie não ter contado para ela de cara que ele havia tirado a vida da Ariana. Ela falou que foi melhor ele ter contado primeiro para o Maurício, porque as consequências das suas ações poderiam ter sido ainda mais graves, porque ela falou que teria coragem de acabar com a vida dele. O Maurício foi o próximo a testemunhar no julgamento. Ele contou que ficou muito surpreso quando seu pai o chamou para almoçar, porque eles não tinham uma boa relação há vários anos e eles já estavam há um bom tempo sem se ver. De acordo com Maurício, seu pai sempre teve uma mentalidade muito machista e nunca aceitou, inclusive, que ele se apaixonasse por uma mulher que já tinha um filho de um outro relacionamento. E esse era o motivo de muitas brigas entre eles, e por isso que Maurício decidiu se afastar definitivamente da família. Ele também falou dos múltiplos episódios violentos que o seu pai tinha contra sua irmã e contra sua mãe. Após ouvir os relatos e a apresentação das provas incriminadoras, Willie alegou em sua defesa que estava tentando impedir sua filha de pegar uma faca. Ele alegou que no momento da briga, ele tentou conter a Ariana, que estava supostamente segurando uma faca. Ele falou que deu um tapa nela e eles lutaram, e então ele conseguiu pegar a faca da mão dela e a feriu no pescoço. Então, basicamente, a defesa estava alegando legítima defesa. Supostamente, ele havia agido para preservar a sua própria vida. Porém, devido às muitas mentiras e artimanhas do Willie para tentar encobrir o próprio crime, ficava claro que sua intenção não era apenas se defender. Em 26 de outubro do mesmo ano, os juízes do Tribunal Criminal condenaram Willie à prisão perpétua. Ao ouvir a sentença, Willie pediu desculpas à sua ex-esposa, à sua família e aos amigos da sua filha. Ele expressou arrependimento pelo ocorrido, porém ele não disse mais nada além disso. O juiz Juan Carlos destacou que o relato da mãe da Ariana mostrou que a estrutura familiar era marcada pela violência, criando um cenário de vulnerabilidade, que acabou culminando tragicamente com a morte da Ariana, pelas mãos do seu próprio pai. Os juízes concordaram que a Delicia tinha sido sincera e sem falhas em seu relato, e que ela estava agora carregando uma carga emocional de culpa por todo o seu esforço em manter a sua família unida, o que acabou resultando no pior desfecho possível para sua filha Ariana. No tribunal, os juízes fundamentaram a sentença de prisão perpétua do Willie, destacando sua tentativa meticulosa de encobrir o próprio crime, criando uma farsa bem complexa que incluía mensagens se passando pela filha, e também histórias mirabolantes que ele havia inventado, como se estivesse construindo um enredo cinematográfico. O magistrado principal, ao proferir a decisão, enfatizou que as atitudes do Willie visavam sair impune pelo crime horrível que havia cometido contra sua própria filha, e que se não fosse a determinação das amigas da Ariana impressioná-lo, ele não teria confessado o que havia feito. E a leitura da sentença foi concluída com o juiz observando que, embora a sentença não pudesse reparar completamente o sofrimento da família, ela oferecia alguma forma de libertação permanente para a ex-esposa e para os filhos, que haviam suportado anos de tormento com aquele homem. Mas o que mais demonstrou abalar o Willie disso tudo foi perder a batalha pela guarda da sua neta. Isso porque a guarda da filha da Ariana ficou com o pai da criança, com o Luiz. O tribunal também proibiu que o Willie tivesse qualquer contato com a menina para proteger a pequena Luli. Para um avô completamente obcecado, essa punição talvez fosse a mais dolorosa do que a própria prisão perpétua. Bom, pessoal, então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, deixem seus comentários, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.